Eclesiastes capítulo 12, a partir do verso 9. Quero lembrar a igreja que eu vou pregar um sermão muito rápido, porque nós temos uma festa surpresa depois do culto, tá certo? Então depois do culto tem festa surpresa, não contem para nenhum dos pastores aqui à minha esquerda, tá? É aniversário de um dos pastores aqui à esquerda aqui. Então depois do culto, todo mundo para o salão, a festa surpresa. Nosso texto é Eclesiastes capítulo 12, estamos encerrando aí o livro de Eclesiastes, a exposição que os pastores fizeram durante esses meses. E o texto diz o seguinte, Eclesiastes 12, a partir do verso 9. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Vamos orar? Deus, sem Ti não podemos compreender toda a Tua vontade através da Tua palavra para as nossas vidas. Não queremos, ó Deus, andar longe da Tua palavra, muito menos criar projetos distantes daquilo que o Senhor diz que é o centro da Tua vontade para as nossas vidas. Por isso, Senhor, conduze-nos agora à meditação, na elucidação desse texto. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje pela manhã eu havia dito sobre o testemunho e falei sobre o testemunho de nossa viagem. Uma das coisas que aconteceram foram várias, mas uma das coisas muito interessantes que aconteceu na nossa viagem. Bom, muitos irmãos pediram, outros que não estavam pela manhã gostariam de ouvir, e eu vou fazer um pequeno resumo desse testemunho de hoje pela manhã, como introdução a esse texto aqui. Pedi ao tio Carlos para colocar ali o que aconteceu lá nos Estados Unidos na nossa viagem. Como eu disse hoje pela manhã, esse é o circuito da NASCAR, o circuito na cidade de Daytona, e aprove a Deus que Natan ganhasse, e eu como pai fui junto, né, os ingressos para assistir a essa corrida, com 200 mil pessoas nesse lugar. É um lugar muito organizado, e nós fomos muito abençoados ali. Deixa eu ver aqui o aparelhinho aqui, nesse lugar. E por quê? Porque ali realizávamos um sonho, tanto do Natan quanto o meu, de estarmos ali, e fazíamos ali a cobertura para o blog de automobilismo que o Natan tem. Então, muitos acompanharam o blog, inclusive acabou gerando um contato bem interessante com alguns fãs da NASCAR aqui no Brasil, que acharam interessante a presença nossa lá. Mas é um lugar que tem 200 mil pessoas aqui, ó. Você pode ver que eu estou aqui e o Natan está ali, está vendo ali? E é um lugar que o que mais me impressionou, na verdade, foi que antes de começar a corrida, 200 mil pessoas tiram seus bonés, os mecânicos perfilam do lado dos carros, os pilotos ficam em pé do lado do carro com a sua família, e um pastor ora. E todo mundo fica caladinho. Gente, é um evento esportivo, 200 mil pessoas, todos calados. O pastor ora, depois da oração, aí dá-se início ao evento. Então foi realmente uma experiência muito interessante. Muitos dos pilotos são presbiterianos, vão à igreja no domingo de manhã, depois vão correr à tarde, quando é possível, né? E isso é muito interessante ali nessa corrida. Estávamos ali, olha a carinha de tristeza do Natan. E como você pode ver ali, nós estamos bem próximos à grade, né? Ó, a grade está aqui, onde os carros passam. Aqui é a pista, o carro está passando aqui. E essa é a grade de proteção. Então, estávamos a uma distância como daqui ali no André. Levanta a mão aí, André. Aleluia, Jesus. Esse é o André.
Então os carros passavam ali a 300 quilômetros, mais de 300 quilômetros por hora, e nós aqui. Era tão violento que muitas vezes o boné nosso era arrancado pela força do vento dos carros. Estávamos ali nesse momento muito difícil, mas, né? Quem gosta, olha aí, olha a nossa tristeza. Essa bandeira é a bandeira que a UPA deu para os meninos, assinaram e tudo, e acompanhou a gente nesse tempo lá nos Estados Unidos. Então estávamos ali, nesse momento gostoso, 3 horas de corrida, exatamente em frente a esse portão. Interessante, eu tirei foto desse portão aqui, letra F, tá vendo? Que ele estava bem em frente, e eu achei interessante o sistema de segurança, várias grades ali, e nós atravessamos, viemos por dentro ali dos boxes, cruzamos a pista toda, subimos uma escadinha que tem aqui, porque essa pista, ela tem mais de 30 graus de inclinação. Mais de 30 graus de inclinação. Para você ter uma ideia, o começo, o alto da pista está mais ou menos onde está o teto da igreja, e o final da pista é aqui assim. Ó. Então a pista ela é emborcada nesse ângulo, para você ter uma ideia. Você sobe como se estivesse subindo uma montanha, cruzando a pista para chegar do outro lado. Então estávamos ali, e na última volta, deixa eu voltar aqui. Pode deixar, tipo, isso, mais um. Vai você, isso. Na última volta aconteceu isso aí. Na nossa frente, esses carros sofreram um acidente e saiu aqui no Brasil em várias agências de notícia, exatamente essa notícia aí, olha. Daytona International Speedway, um grave acidente na última curva da prova da Nationwide deixou uma marca de 28 espectadores feridos, alguns com gravidade. Globo.com também fez a cobertura, acidente grave em Daytona, e esse foi o acidente. Ali, você vê o momento exato em que o carro é arremessado, esse carro branco ali, ele é arremessado na grade. E ele explode na grade, onde está o André ali, e nós estamos sentados aqui. Um carro de mais de 1 tonelada, mais de 300 km por hora, bate na grade. O motor e os 2 pneus e toda a parte da frente do carro é lançado em nós. E você vai ver ali que, olha a bandeirinha do Brasil aqui, ó. O Natan está ali de camisa amarela, em pé, e eu estou aqui sentado ao lado dele, e aqui tem um pneu. Esse pneu vai voar sobre a gente, como os restos do carro indo na direção dos espectadores. Olha, ali você já vê a bandeirinha do Brasil, eu sentado, puxando o Natan e o pneu vindo. E os pedaços do carro atingindo as pessoas que estão aqui. Ó. Tinha pessoas aqui embaixo, aqui. E essas aqui atrás vão ser atingidas também. Esse foi o momento, meus irmãos, se você observar bem a foto, depois você entra na internet, dá uma olhada, você vai nos achar lá nessa foto, você vai perceber que ninguém teve esse reflexo. Ninguém. Então é o que eu expliquei hoje pela manhã. Eu estava sentado, porque eu ia pegar o iPad para tirar a foto da chegada de todo mundo, quando deu o barulho. E eu imediatamente pus a mão na cabeça, a mão esquerda, e puxei o Natan. Quando eu puxei o Natan, o pneu passou. Foi um reflexo divino. Se você falar, foi do Senhor, não foi coisa minha, não. Não foi, não vi pneu, só senti o barulho, e o reflexo foi esse. Então foi algo, eu atribuo, sem sombra de dúvida, a uma ação de Deus, esse ato aqui. Ó. A mãozinha está aqui puxando. Nós temos o vídeo em que o Natan está filmando aqui, e aí a câmera cai junto, pela força com que eu puxei ele. Olha, está vendo ali? Está meio fora de foco, mas é por causa do zoom que nós demos. Mas ó, você vê meu braço aqui puxando o ombro do Natan, eu já coberto. E o pneu está vindo nessa direção aqui. Olha o estrago, partes do carro, as pessoas feridas, sendo retiradas, 28 pessoas, atrás de nós, ao nosso lado, na nossa frente. Nós estávamos exatamente aqui, nós estávamos exatamente ali, ó, essas 2 poltroninhas aqui. O pneu passou de lá para cá, e os restos, como vocês podem ver. Esse homem estava do nosso lado. Foi uma cena terrível, meus irmãos. O atendimento foi em segundos. Olha aí o pneu.
na nossa fileira, no nosso lado. Imagine o peso de um pneu desse. É muito pesado. Arrebentou toda a grade, olha lá, que coisa impressionante. E ali já é o finalzinho, estamos ali, ó, eu e o Natan já filmando os resgates, exatamente pensando já no blog. Graças a Deus, louvando a Deus por ter nos livrado, e também ali orando e pedindo que Deus salvasse a vida daquelas pessoas, e graças a Deus, ninguém ficou extremamente ferido. As pessoas tiveram cirurgias e tudo, mas todos voltaram para casa. Nós fomos acompanhando os noticiários, estão todos bem, graças a Deus. Mas eu atribuo isso aí, sem dúvida nenhuma, a uma ação de Deus. E o que aconteceu nesse momento foi que na hora que eu me levantei, eu virei para o Natan e falei: Natan, você está bem? Você está bem, filho? Você está bem? Ele: estou bem, pai, estou bem. E naquele momento ali, eu tinha plena convicção, veio no meu coração na hora: Deus nos guardou, porque a Gávea está orando por nós. Veio na minha mente na hora: a igreja está orando, e eu sei que nós somos guardados por isso. Então eu queria deixar esse testemunho para vocês, porque o Senhor de fato acampou os anjos dele ao nosso redor ali, nos protegeu e nos guardou. E se nós estamos aqui hoje inteiros, é por pura misericórdia de Deus. Pura misericórdia de Deus. Quando nós chegamos no hotel, quando nós voltamos para... Até na conferência de pastores que eu fui falar, as pessoas perguntaram: e aí, você foi lá? Fui. Você viu o acidente? Vi em 5D. Eu tenho de cinema 3D, né? E lá nos Estados Unidos tem o cinema 4D, que solta cheiro, joga água na gente. Daí eu falei: nós vimos em 5D, participamos do negócio. Então, graças a Deus, podemos testemunhar ali desse livramento de Deus. Volta para o texto aí de Eclesiastes 12. Deixa aberto, por favor, a partir do verso 9. Eu vou ter que voltar para cá, né? Eclesiastes 12, 9. A pergunta é a seguinte: o que é que faz uma pessoa sábia? O que é que faz uma pessoa sábia? Quem é o sábio? O sábio é aquele que teme a Deus. Salmo 111, 10. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Mas eu quero dar uma outra definição de sábio para você. O sábio é alguém que teme a Deus e que reconhece Deus na sua vida. O sábio é alguém que teme a Deus e que reconhece a ação de Deus na sua vida. Então Deus nos convida a uma jornada de sabedoria. Não apenas temer a Deus, mas reconhecer a presença e a ação de Deus na nossa vida. Diz aqui esse texto que são sinais claros de que você está alcançando um outro status espiritual, que é o da sabedoria. Olha o versículo 9. Como o pregador se apresenta? Deixa a sua Bíblia aberta e vamos junto. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Como é que o pregador se apresenta? O pregador se apresenta, além de pregador, ele diz: eu sou também um sábio. Mas ele não fala isso com orgulho, porque para ele, e no contexto em que foi escrito esse texto na época, o sábio era alguém que se reconhecia completamente entregue na mão de Deus. Hoje, na cultura nossa aqui latino-americana, se você encontrar com uma pessoa e falar assim: quem é você? Ah, eu sou um sábio. Você vai falar: que sujeito orgulhoso. Mas naquela época, quem se apresentava como um sábio dizia: eu sou um homem que teme ao Senhor. Essa era a confissão de fé dele. Tem um autor, um comentarista, que diz que o interesse do pregador é pastoral, não é profissional. O interesse do pregador não é se apresentar como o melhor dos melhores, mas apenas como alguém que proclama a palavra do Senhor. E o pregador, olha o texto aí do versículo 9, ele usa 3 verbos para falar da sua tarefa. E desta forma ele nos convida a viver como uma pessoa sábia, que teme a Deus. E a partir desses 3 verbos ele nos convida a entender, a perscrutar, a analisar, a fazer um teste na nossa própria existência, como se perguntássemos para nós mesmos: somos sábios segundo a palavra de Deus? Sabemos viver como a palavra de Deus diz que a gente deve saber viver? Porque não tem coisa pior que alguém passar pela vida sem saber viver.
É preciso sim saber viver. É preciso sim. Não como as músicas são cantadas por aí. Mas é preciso saber viver conforme a palavra de Deus diz. Então olha o que diz o versículo 3. O primeiro verbo é atente. Ele diz que o pregador está ali ensinando ao povo o conhecimento e atentando. No original em hebraico, essa palavra atentando é um verbo muito forte e é um verbo muito raro. Ele diz: eu estou vivendo aqui a sabedoria de Deus, sou alguém que proclama a palavra de Deus e eu quero ensinar a quem deseja viver de maneira sábia, que a pessoa que deseja viver de maneira sábia deve atentar. O que significa atentar? Enfatizar de maneira honesta, avaliar cuidadosamente e equilibradamente todas as coisas da sua vida. Você quer ser um sábio? Ele diz: atente para a ação de Deus, perceba Deus no cuidado da sua vida. Você não nasceu na família que nasceu por acaso, você não nasceu no Brasil por acaso, você não mora no Rio de Janeiro por acaso, você não frequenta tal igreja por acaso. Atente, perceba o projeto, o esquema de Deus, a ação de Deus sobre você. Você é o que é porque Deus tem um projeto na sua vida. Então, atente para isso. Segundo verbo. O pregador quer ensinar as pessoas a atentar, a perceber, mas ele também usa o segundo verbo, que é esquadrinhar. E ele diz: esquadrinhe. A palavra esquadrinhar significa a profundidade da diligência numa pesquisa sobre um objetivo, sobre um objeto claro. Ele diz assim: esquadrinhe, pegue aquilo ali e vá fundo naquilo ali. Então eu percebo que Deus me colocou aonde colocou, porque Ele tem uma intenção. Eu percebo a ação de Deus nessa história. E eu percebo que Ele me chamou para analisar o que está acontecendo na minha vida de maneira mais profunda. A pensar profundamente a ação de Deus na minha vida. O que é que Deus está querendo me ensinar? Onde Deus quer me levar? Isso é esquadrinhar. E o terceiro e último verbo, ele diz: eu quero ensinar você a compor. É isso mesmo, compor. E a palavra compor aí, ele diz: eu ensinei atentando, esquadrinhando e compondo muitos provérbios. E a ideia de compor é a ideia de alguém que faz um trabalho artístico. Tive alguns privilégios. Saí da conferência em St. Augustine e lá nos Estados Unidos eu fui a uma conferência representando a igreja da Gávea na cidade de St. Augustine. Saindo da conferência de St. Augustine, até o seminarista Victor estava comigo, fomos buscar o carro no estacionamento e eu entrei por uma outra porta do estacionamento, era muito grande, e estava em frente ao estacionamento, tinha um museu. E tinha lá uma faixa bem grande: hoje, exposição das obras de Picasso. Eu falei para o seminarista: é uma oportunidade única. Tinha acabado a conferência, íamos pegar a estrada para voltar para Orlando, e eu falei para ele assim: é uma oportunidade única, é uma exposição de Pablo Picasso, vamos entrar para ver. E o seminarista foi. E foi ótimo. Entramos e ficamos olhando aquelas obras, cheias de segurança, e obras muito interessantes. Mas o mais interessante foi que lá no cantinho tinha um grupo de pessoas de terno, gravata, uns de gravata borboleta com bengala, bem tiposo, né? Aquela coisa bem diferente. E eu olhei e tinha uma senhora dando uma explicação e todos eles em volta prestando atenção. E eu falei para o seminarista: olha, fica à vontade aí que eu vou ali acompanhar aquela senhora que está falando sobre as obras. E fui. E era uma senhora muito elegante, e ela falava com desenvoltura, com certeza tinha mais de 70 anos, mas não parecia. E ela foi falando, e falando de obras, e ela dizia: essa obra de Picasso foi assim, assim, assim. Foi explicando coisas interessantes sobre a inspiração, como o artista compunha a coisa. O melhor foi quando chegamos num determinado quadro, e ela disse: esse quadro é muito especial para mim, porque fui eu que levei o café para ele quando ele estava pintando. Era a secretária dele. Eu falei: meu Deus. Aí eu tive mais interesse ainda. E ela disse que Pablo Picasso deixava a casa toda no escuro, a ponto de tropeçar nos móveis quando ele queria ir ao banheiro. E a única coisa que ele fazia era deixar uma luz em cima do papel branquinho,
E ele ficava olhando para o papel branco, porque, segundo ele, esperava que ali saísse a figura que já estava no papel e que ele queria, então, projetar. Então, ele fazia muitos rabiscos depois no papel, e ele ia limpando os rabiscos depois de um tempo, para que a figura nascesse daqueles rabiscos. Não precisa dizer o valor das obras de Pablo Picasso hoje, porque era um artista que compunha. Aqui o texto usa a mesma expressão. O pregador diz: eu compus esses provérbios, eu compus. Se você quer ser sábio, não perca a ternura. Se você quer ser sábio, não perca a ternura. Olha o versículo 10. Procurou o pregador achar o quê? Palavras agradáveis, e escrever com retidão, palavras da verdade. Michael Eaton, um comentarista, diz o seguinte: ser reto e ao mesmo tempo desagradável é tolice. Ser agradável sem retidão é charlatanismo. Vou repetir. Ser reto e ao mesmo tempo desagradável é tolice. Ser agradável sem retidão é charlatanismo. Olha o versículo 10. O pregador procura, ele deseja ser agradável. O sábio não quer ser arrogante. O sábio que teme a Deus quer ser agradável. Ele compõe como um artista. Ele fala com entendimento. Ele ensina a esquadrinhar. Ele ensina a pessoa a atentar para os pequenos detalhes da ação de Deus na sua vida. O sábio conduz as pessoas não para a sua própria sabedoria, mas para o temor ao Senhor. Versículo 11. Diz que o pregador fala das consequências dessa sabedoria na nossa vida. E é interessante porque aparece uma palavra aqui que no Novo Testamento é uma palavra usada pelo apóstolo Paulo de maneira negativa, mas aqui em Eclesiastes é de maneira positiva, que é a palavra aguilhão. Olha o que diz o versículo 11. Quais são as consequências dessa sabedoria de Deus na nossa vida? As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. As palavras são de quem? Dos sábios. E essas palavras dos sábios, diz o texto, são como aguilhões. Aguilhão, gente, é uma vara comprida, usada para, pontiaguda, para cutucar um animal. O animal estava preguiçoso, não queria andar junto com o rebanho, ele pegava o aguilhão, o pastor, e cutucava com esta vara, com esse aguilhão, o animal, para que o animal ficasse animado. Então, o pregador diz assim: a minha palavra, o meu ensino é para que aqueles que ouvirem a palavra fiquem cheios de ânimo, cheios de disposição. Quando a palavra do Senhor termina de ser pregada, você tem que ter ânimo, você tem que ter disposição. Se o Espírito Santo falou ao seu coração, porque se o Espírito Santo não falar ao seu coração, você vai continuar desanimado, que a palavra não muda. E essa palavra, além de servir como um aguilhão para tocar você, para te levantar, para falar, vai em frente, ela também serve como um prego para fixar a sentença verdadeira no seu coração. E aí, ele usa uma figura muito interessante no final do versículo 11, que ele diz que a palavra que vem, ela vem dada por uma só pessoa, por o único, que diz no final do versículo, pastor. Quem é o pastor? É Deus. Então ele diz: a palavra é de Deus, eu sou o pregador, e o convite é para que você seja sábio, temendo ao Senhor. Eu vou te ensinar a esquadrinhar, a atentar, a ser doce, terno, a compor como um artista a sua vida e as suas palavras, para que você, temendo ao Senhor, possa ajudar outras pessoas. Versículo 12, mas tem uma armadilha. Qual é a armadilha do versículo 12? Demais, filho meu, atenta. Não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. Eu estou vendo os jovens anotando esse versículo, grifando ali para falar para os pais depois, mas o sentido desse texto é outro. O sentido desse texto é o seguinte: não confie no conhecimento humano, porque ele vai te levar ao desespero.
Eu não sei se você já estudou tanto uma matéria alguma vez na sua vida, ao ponto de ficar realmente enfadado, né? Mas quantas pessoas já se perderam nos seus estudos, se tornando pessoas arrogantes e pretensiosas, a ponto de se tornarem pessoas intragáveis. Eu me lembro, uma vez, uma senhora falou para mim assim: pastor, eu não vou mais à escola dominical. Eu disse: por quê? Muitos anos atrás, não foi aqui não, muitos anos atrás. Ah, sabe o que é, pastor? Eu já sei tudo. Não é fantástico isso? Eu já sei tudo. Eu falei para ela: pois é, minha irmã, eu estou terminando um doutorado, tem 20 e tantos anos, eu não sei nada. Hoje mesmo eu sentei, assisti a aula de escola dominical do presbítero Jefferson, na classe de casais. Sentei e aprendi. Sentei e aprendi. A gente está sempre aprendendo. Mas para algumas pessoas do mundo, é o que o versículo 12 diz. Essas pessoas estão enfatuadas de tanto ensino que não os conduz à sabedoria. Versículo 13, o pregador volta ao ponto principal. De tudo o que se tem ouvido, a suma é a seguinte. Sabe como eu leio esse versículo 13, meus irmãos? Eu leio esse versículo 13 como se o pregador estivesse dizendo o seguinte: o que é que eu levo para casa? Você pegou, não? O que é que eu levo para casa? E em suma, o negócio é o seguinte, diz o versículo 13: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Por quê? Segundo porquê. Percebeu? Teme a Deus. Porque porque isso é o dever. Porque porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Daí, meus irmãos, eu volto à questão principal. Você sabe ler os eventos de Deus na sua vida? Você tem usado um coração sábio para perceber o quão importante você é para Deus? Você já pensou que Deus preparou esse lugar, o dia de hoje? Uma série de coisas aconteceram para que você pudesse estar aqui nessa noite, ouvindo esta palavra. Você poderia ter engarrafado o carro, o pneu podia ter furado, o motor podia ter estragado, a bateria podia ter arriado, né? Você poderia ter tropeçado nas famosas pedras portuguesas. Ontem eu tropecei numa, lá em Copacabana, correndo, estacionei o carro longe do lugar onde eu tinha que ir. Aí fui 6 quarteirões andando, tropecei e falei: tinha que ser pedra portuguesa, né? Não tinha outra saída. Quantas coisas combinaram para que você estivesse na casa do Senhor? Ser sábio. Não existe acaso. Deus é o Senhor da história. Perceba Deus por detrás da sua história. Teme a Deus. Esquadrinhe. Pergunte-se: qual é a vontade de Deus? Qual é o desejo de Deus? O que Deus quer? Deixa a palavra de Deus ser o aguilhão para te animar, te cutucar e falar: sai dessa toca, vamos embora. Mas também deixa a palavra de Deus ser prego para fixar a verdade de Deus no seu coração, a tal ponto que nenhuma armadilha humana, nenhuma sabedoria, falsa sabedoria desse mundo, tire essa palavra fixada no seu coração. Sabe qual será o resultado? Você será reconhecido por Deus no dia final como alguém que andou de fato ao lado do Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos caminhando para esse encontro. Quer você acredite, quer não, mas um dia ele vai chegar. E ele vai colocar publicamente as suas obras diante de todos. E nós precisamos estar preparados para esse dia. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar. E vamos pedir que Deus nos dê essa sabedoria. É muito bom estudar as coisas desse mundo. É muito bom conhecer mais e mais. Mas nada melhor que conhecer a palavra de Deus. É muito bom conhecer lugares novos.
Mas não existe lugar mais especial que o centro da vontade de Deus para a nossa vida. Deus pode falar ao seu coração, e você pode sentir claramente a direção de Deus, dizendo: este é o caminho, andai por ele. E assim, você sentindo a direção de Deus, você ficar livre de todas as armadilhas deste mundo mau que deseja o pior para você. Peça a Deus sabedoria. Peça que Deus te ensine a atentar, esquadrinhar e compor com poesia e com a ternura das palavras daqueles que temem a Deus uma vida para a glória do Senhor. O mundo precisa de homens e mulheres sábios, que possam aconselhar os outros no caminho da sabedoria, da paz que excede todo entendimento, como diz a Bíblia. O mundo nos diz que nós devemos ser orgulhosos, mas a palavra de Deus diz que Deus humilha o orgulhoso e exalta o humilde. Jesus Cristo morreu naquela cruz para que você vivesse essa sabedoria. Não foi uma obra em vão. Ele quer que você brilhe como luz desse mundo em trevas, seja sal que preserva os valores de Deus no mundo sem valor. Senhor, nosso Deus e Pai, que o nosso meditar, que o nosso falar, que o nosso agir sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu e Redentor meu. Ó Senhor, inunda-nos com a sabedoria que vem de Ti, a cada pessoa aqui presente na Tua casa nessa noite, porque sabemos, ó Deus, que na Tua paz existe a verdadeira paz. Ensina-nos, ó Deus, a sermos conhecidos como pessoas que proclamam a Tua palavra e que fazem isso com a beleza de um artista que compõe com profunda inspiração. Que as nossas vidas sejam quadros pintados com testemunho vivo do Teu toque sobre o nosso dia a dia. E que em cada evento nosso, ó Deus, de livramento e de contemplação, de choro e de júbilo, em cada momento, possamos dar glórias a Ti e reconhecer que o Senhor estava ali, agindo, cuidando, preservando e nos amando profundamente. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.